Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar redirecionamento e pipe usando Linux. Bom, o redirecionamento ele serve para você mandar uma saída ou uma entrada de algum programa, algum comando para um arquivo. O primeiro redirecionamento que eu vou mostrar para vocês é o maior. Então, por exemplo, eu tenho lá, eu vou criar aqui um arquivo chamado txt. Criei ele com touch. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando ls, eu vou usar o redirecionamento maior e vou escrever nesse txt. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a saída desse comando ls, que é a listagem de todos os arquivos do meu diretório onde eu estou, corrente, e vai mandar para esse arquivo txt. Então, vou dar um enter aqui e vou dar um cat nesse arquivo. Ó. Pode ver que ele mandou todo o conteúdo daquele comando txt. Ó. Tá aqui, ó. A listagem de todos os arquivos que eu tenho dentro do meu diretório. No caso aqui o home. Beleza. Agora, por exemplo, se eu fizer a mesma coisa, só que se eu fizer... Eu vou usar o comando echo aqui. Eu vou digitar olá. Olá mundo, clássico lá. Eu vou mandar de novo esse comando, essa saída desse comando por arquivo txt. Quando eu der um cat nele, ele só vai mostrar o olá mundo. Porque o que ele faz? O maior, ele simplesmente cria ou apaga o conteúdo que tem dentro do arquivo. Então, tudo que eu mandei para esse arquivo anteriormente, ele vai ser apagado e vai ser reescrito a última coisa que eu mandei. Por exemplo, se eu quiser mandar um conteúdo e não apagar o que tinha antes, eu devo usar o maior. Por exemplo, se eu usar aqui o maior, colocar aqui, olá, Ronaldo, ele é um cat nele, ele vai mostrar olá mundo, olá Ronaldo. Então ele preserva o que tinha antes e manda para o final. Outra coisa do redirecionamento é o redirecionamento de entrada, que é o menor. No caso aqui, pode ser usado, o menor ele serve para... Ele faz o contrário do comando anterior, então ele envia dados a um comando. Por exemplo, eu posso usar o menor com o comando cat e mandar o txt que eu tenho lá. O que ele vai fazer? Ele vai mandar esse conteúdo para o que tem dentro desse texto para o comando cat. Ele faz o contrário. Em vez de trabalhar com a saída, ele trabalha com a entrada. Então, pode ver que ele mostra o que tem no arquivo. Nesse caso, teria o mesmo resultado se eu fizesse cat txt, seria a mesma coisa. Mas só para mostrar para vocês que ele pode ser usado com a entrada para um comando. Também existe um outro artifício que é o pipe. O pipe é a barra, essa barrinha aqui que é que você pode usar do seguinte: você pode mandar um comando para outro comando. Então, por exemplo, se eu quiser aqui dar um ls, eu posso jogar esse ls com o pipe para um pager, por exemplo, more lá. O que eu fiz? Eu peguei esse ls, vou mandar um conteúdo desse ls para o comando more. Então, ó, o que acontece? Ele joga tudo que tem para o more. Então, ele serve basicamente para você jogar um comando para outro comando. Então, basicamente isso. A diferença entre eles dois é que, por exemplo, se eu fizesse isso com o mais, quer dizer, o que ele ia fazer? Ele ia mandar o resultado desse comando ls e escreveria num arquivo chamado more, que não existe, né? Então, por exemplo, se eu der aqui, na verdade ele vai criar um arquivo more. Se eu der um cat aqui, ele criou um arquivo more e escreveu o conteúdo do ls no more. Então a diferença é essa. Um manda a saída de um comando para outro comando. O outro, ele escreve a saída de um comando em um arquivo.
Então é bem diferente. E ainda a gente tem o comando t, que o que ele faz? Ele joga, ele pode ser usado com o pipe, só que ele joga o comando na tela e ainda escreve um arquivo que eu determinar. Por exemplo, lá, posso usar o ls -la, que ele vai listar todos os comandos, inclusive os ocultos. Uso o pipe para ele mandar esse o resultado desse comando para outro comando que é o t, e ainda escrever tudo isso em um arquivo. Por exemplo, lá, vou criar um arquivo, vou teste. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar na tela e ele também escreveu no meu arquivo teste. Ele mostrou na tela e escreveu nesse arquivo teste. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima.